Oi gente, tudo bem com vocês? Emanuele vindo aqui hoje para falar sobre direito tributário. E hoje a gente vai falar sobre um tema que está muito em voga, que é a possibilidade do governo federal instituir um empréstimo compulsório em razão da pandemia. E a gente se pergunta, o que é esse tal de empréstimo compulsório, né? Na verdade, o empréstimo compulsório ele é um tributo com previsão na Constituição que ele é muito vinculado à questão da necessidade. Ele só pode ser instituído em razão de necessidade de despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública ou no caso de necessidade de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Aí você vai me perguntar, como é que vai funcionar se for instituído esse empréstimo compulsório? O empréstimo compulsório, como o nome dele já diz, né, ele é um empréstimo, ou seja, os contribuintes vão ter que emprestar dinheiro para o governo e ele é compulsório porque ele é forçado, as pessoas vão ser obrigadas a fazer esse empréstimo. Só que ele também tem uma outra característica diferente dos outros tributos, ele é restituível, ou seja, ao final ele tem tudo que foi emprestado por governo vai ter que ser devolvido para as pessoas que contribuíram com esse imposto. Ele também tem duas peculiaridades, ele só pode ser instituído pelo governo federal, pela União, e ele precisa de uma lei complementar que institua ele, porque essa lei é que vai prever qual vai ser o fato gerador, quem vão ser os contribuintes, qual vai ser a base de cálculo, todas as peculiaridades que um tributo precisa para ser criado, né? E aí você me pergunta, então na atual situação de hoje, no estado de calamidade que estamos, pode ser de fato instituído esse tributo? Na verdade, em tese pode, tanto que existe em tramitação no Senado Federal um projeto de lei de número 50 de 2020 já prevendo a instituição desse tributo. E lá ele vai dizer, por exemplo, que ele vai incidir sobre grandes fortunas e que ele vai ter como base, né, o ano de 2009, vai incidir sobre o patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas relativas ao ano de 2019, dentre outras peculiaridades também. E aí, diante já dessa discussão lá no Senado Federal, existem pessoas favoráveis e pessoas contra, né? As pessoas favoráveis, como a própria justificativa desse projeto de lei, ele já haveria no sentido de fornecer recursos diante da crise que pode ser, que já está sendo gerada em razão da pandemia de coronavírus, com a queda nos empregos e toda essa situação, bem como para a necessidade também de gastos maiores com saúde, né? Já os aspectos contrários, citados por alguns juristas, seriam principalmente com relação ao fato dele incidir em relação ao ano de 2019, sobre o patrimônio, por exemplo, das empresas do ano de 2019. Se você pegar como exemplo uma companhia aérea, o patrimônio dela do ano de 2019 é totalmente diferente do patrimônio agora do ano de 2020. Então, talvez houvesse um prejuízo para essas empresas se fosse considerado o patrimônio do ano passado, por exemplo. E também o Brasil tem um histórico um pouco complicado com relação a empréstimos compulsórios, né? Já foram instituídos no passado e um grande exemplo é o que foi utilizado para a Eletrobras, que ele era previsto dentro da conta de energia elétrica. Ele durou um certo tempo, esse empréstimo compulsório, e agora ele está sendo devolvido, só que ainda hoje em dia existem discussões judiciais nesse sentido, sobre como é que é a forma de devolução desse empréstimo. E aí é uma coisa um tanto polêmica, né? Porque instituir tributos nesse momento, com certeza, é uma medida que seria bastante polêmica por parte do governo, mas não tem nada aprovado ainda, está tudo em discussão, está tudo aberto para ser decidido ou não. E aí eu quero saber de vocês acham que tem que ser instituído ou não esse tributo? Qual é a opinião de vocês, tá bom? Comenta aqui pra gente. Junto com esse vídeo vai também um artigo que está lá no nosso site explicando melhor toda essa situação desse tributo, citando algumas fontes que a gente estudou também. E aí eu quero que vocês também deem uma olhada lá no nosso site e vejam se vocês gostaram do artigo ou não, tá bom? Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.